Existe um tipo de cansaço que o sono não consegue curar. É um peso que se acomoda no fundo da alma quando, depois de tanto esforço, percebemos que alguns padrões simplesmente se recusam a mudar, repetindo-se como estações que chegam sempre na mesma data. Essa sensação é especialmente familiar no campo financeiro. Um sentimento de estar preso, de lutar contra uma força invisível que, suavemente, nos empurra de volta para o mesmo lugar. Quero que saiba desde já que essa dor raramente é sobre a falta de dinheiro. A verdadeira dor nasce da impotência, da angústia de não compreender a origem desse ciclo, desse eco que insiste em se manifestar em nossa vida material. O mestre Cláudio Naranjo nos oferece uma lente de aumento para a alma, convidando-nos a enxergar para além da superfície dos nossos problemas. Ele nos mostra que aquilo que sentimos como um karma financeiro é, em sua essência mais pura, a projeção dos nossos padrões de caráter mais íntimos, é a manifestação visível das paixões do nosso ego que funcionam, como ele descrevia, como uma fixação, uma repetição automática que nos impede de responder à vida com criatividade e presença, inclusive em nossa relação com a abundância. Não se trata de uma dívida de um passado distante, mas de um espelho da nossa própria psique, refletindo aqui e agora o que precisa ser visto e curado. Para tornar essa compreensão ainda mais profunda, podemos nos apoiar na visão integral de Ken Wilber. Ele nos ensina que uma dificuldade como a financeira não pode ser olhada apenas por fora, pelo que o mundo vê, as dívidas, os extratos, a falta. Ela possui raízes que se aprofundam no nosso mundo interior, nossas crenças silenciosas, os traumas que não ganharam voz, a forma como nossa consciência se estruturou. O karma financeiro é, portanto, um desafio integral. Ele tem um rosto que mostramos ao mundo e uma raiz que apenas a coragem da autoobservação honesta pode finalmente iluminar. Este nosso encontro de hoje não é um manual com dicas para a prosperidade. É um convite mais profundo, mais sincero. É um convite para aprendermos juntos a decodificar a mensagem que a sua alma está sussurrando através da sua vida financeira. Uma jornada para reescrever o roteiro interno que, silenciosamente, tem criado os mesmos resultados externos. Uma oportunidade de transformar o peso do karma, o padrão que aprisiona na leveza do Dharma, o caminho do seu verdadeiro propósito. O primeiro e talvez mais profundo engano que cometemos em nossa jornada é acreditar que nossos problemas financeiros são, de fato, sobre dinheiro. Na verdade, eles são quase sempre sobre a fome. Não a fome que ronca no estômago, mas aquela fome silenciosa da alma, que ecoa nos espaços vazios do nosso ser. É uma busca constante por preencher uma falta existencial, a falta de segurança que nunca nos foi garantida, o anseio por um amor que nos parecia condicional, ou o desejo por um reconhecimento que nunca chegou. E assim, na ausência do nutriente emocional, tentamos saciar essa fome com recursos materiais, usando o dinheiro como um substituto pobre para aquilo que verdadeiramente nos falta. A neurociência hoje nos permite ler a caligrafia desse padrão em nosso próprio corpo. Experiências de instabilidade ou privação em nossa infância, mesmo aquelas que a memória adulta minimiza como não tão graves, deixaram uma assinatura em nosso sistema nervoso. Essa assinatura de ameaça mantém nossa amígdala, o delicado centro do medo em nosso cérebro, em um estado de alerta constante, associando a própria ideia de dinheiro à sobrevivência e ao perigo. A partir desse lugar, nossas decisões financeiras deixam de nascer da clareza do nosso eu adulto e passam a ser ditadas pelo pânico silencioso da nossa criança interior ferida, que ainda luta para sobreviver. Gostaria de lhe propor uma reflexão, um olhar simbólico. Tente olhar para o seu extrato bancário não apenas como números, mas como as páginas de um diário emocional. Cada gasto feito por impulso, cada dívida que é empurrada para o futuro, cada medo que paralisa diante da possibilidade de investir em si mesmo, tudo isso é um sintoma, é um sinal. Como uma febre que denuncia uma infecção oculta, o que essa febre financeira está tentando desesperadamente lhe dizer sobre a sua verdadeira saúde emocional? Em vez de continuar a lutar contra a escassez, a dívida ou a falta,
podemos tentar algo radicalmente diferente. Um diálogo. Uma abordagem inspirada na terapia Gestalt, tão valorizada por Naranjo, que nos convida a conversar com o sintoma. Em um momento de quietude, personifique essa dificuldade financeira. Dê a ela uma forma, um rosto. E então, com o coração aberto, pergunte: se você fosse uma parte de mim, que parte seria? Você veio para me proteger de quê? O que, no mais fundo de tudo, você veio me ensinar? E então, apenas escute. Acolha a resposta que vier, por mais estranha que pareça, sem qualquer julgamento. A verdadeira cura não começa na luta, mas na escuta compassiva. No caminho do autoconhecimento, encontramos uma armadilha sutil, quase invisível, que podemos chamar de espiritualidade performática. É aquela tentativa exaustiva de vibrar na abundância, quando por dentro, nosso sistema nervoso continua a gritar em um eco de escassez. Essa dissonância, essa falta de verdade entre o que afirmamos e o que sentimos, gera um campo energético incoerente. É como tentar sintonizar uma canção de paz em uma rádio cuja antena está quebrada e apontada para uma estação de medo. O universo, em sua sabedoria, não consegue ler a melodia que desejamos manifestar, pois o nosso próprio ser transmite um ruído de contradição. O fator silencioso que sabota nossa frequência não é a ausência de pensamentos positivos, mas a ausência de coerência em nosso coração. Estudos profundos sobre a fisiologia das emoções nos mostram algo revelador. São os sentimentos genuínos de gratidão, de apreço e de compaixão que conseguem sincronizar o ritmo do coração com as ondas cerebrais. É este estado de harmonia interna que cria um verdadeiro campo de atração magnética, um estado de fluxo. A repetição mecânica de palavras vazias, sem o correspondente sentimento no corpo, não consegue produzir essa mesma sinfonia interior. Isto nos convida a desmistificar a lei da atração como ela é popularmente ensinada. A ideia de que semelhante atrai semelhante é apenas a superfície de uma verdade muito mais profunda. A realidade neurocientífica é que nosso cérebro é um mestre em confirmar aquilo em que ele já acredita no nível mais fundamental. Se nossa identidade, nossa crença mais antiga e enraizada, é uma identidade de escassez, nosso cérebro irá diligentemente filtrar a realidade para encontrar provas de que está certo, tornando-nos cegos para as infinitas oportunidades de abundância que nos cercam a cada instante. Proponho, então, uma mudança gentil no nosso modelo mental, um alívio para a alma. Em vez de se pressionar com o mantra, preciso vibrar na abundância, experimente sussurrar a si mesmo a permissão, estou seguro para sentir exatamente o que sinto agora. Acolher o medo da falta, dar espaço para a ansiedade sobre o futuro, receber a tristeza da perda sem qualquer julgamento, é o primeiro passo para dissolver a pesada carga energética dessas emoções. É a partir desse acolhimento, dessa compaixão radical por sua própria verdade, que uma nova frequência, autêntica e verdadeiramente poderosa, pode finalmente emergir. Naturalmente, sem esforço, nas camadas mais profundas da nossa psique, muitas vezes habita um bloqueio silencioso, um sentimento de não merecimento que opera nas sombras. Padrões de caráter, como Cláudio Naranjo brilhantemente descreveu em seus mapas da alma, especialmente aqueles com traços mais autossacrificantes ou perfeccionistas, podem carregar uma crença fundamental de que só podem receber algo da vida após um grande sofrimento ou uma doação extrema de si mesmos. Essa crença, quase sempre inconsciente, funciona como uma barragem, bloqueando o ato mais simples e mais natural do universo, o ato de simplesmente receber. É aqui que muitos de nós nos enganamos, pois falhamos ao tentar receber. A própria tentativa já é uma ação, um esforço, uma energia de controle que, paradoxalmente, fecha a porta que queríamos abrir. O verdadeiro segredo não está em tentar ativamente receber, mas em cultivar a receptividade. A receptividade é uma energia diferente, uma energia feminina, passiva, de confiança. É a arte de se tornar um cálice aberto, permitindo que o fluxo da vida, da abundância e do cuidado chegue até nós, sem a nossa necessidade ansiosa de gerenciar ou controlar esse processo. Agora,
peço que respire fundo para acolher uma possível inversão de perspectiva, uma quebra de expectativa. O universo não lhe paga pelo seu valor, ele lhe paga pelo valor que você serve ao sistema. O dinheiro, em sua essência, é uma energia de troca. A pergunta que realmente transforma, que desata o nó, não é o que eu mereço receber, mas sim onde o meu dom único, a minha alegria, a minha essência, pode servir a vida de uma forma que a troca energética, que chamamos de dinheiro, se torne uma consequência absolutamente natural? Para encontrar essa resposta, podemos fazer um pequeno inventário da alma, um inventário do nosso Dharma. Reserve um momento para se conectar consigo mesmo e liste 3 habilidades ou talentos seus que, quando você os coloca em prática, o tempo parece simplesmente desaparecer. Agora, ao lado de cada um, liste 3 maneiras como essas suas qualidades poderiam aliviar uma pequena dor, resolver um pequeno problema ou trazer um pouco de alegria para outras pessoas. Aponte para a prosperidade autêntica, aquela que nutre a alma, é construída exatamente nessa conexão sagrada entre o seu propósito mais profundo e o seu serviço amoroso ao mundo. Tenha muito cuidado com as profecias que seus lábios e seu coração sussurram todos os dias sobre a sua vida. Tratar o dinheiro com um medo constante, com ansiedade e com a desconfiança de que ele sempre acaba ou nunca é o bastante, é como tratar um parceiro ou um amigo querido com ciúmes e controle. O resultado, inevitavelmente, é o mesmo. Ele se afasta. Inconscientemente, através do que a psicologia chama de efeito Pigmalião, você está moldando o comportamento da sua realidade financeira para que ela se encaixe perfeitamente nas suas piores e mais dolorosas expectativas. A neuroquímica do nosso cérebro nos ajuda a entender por que caímos tão facilmente nesta armadilha. A dor neurológica de perder R$100 é imensamente mais potente e marcante do que o prazer de ganhar os mesmos R$100. Esse mecanismo de aversão à perda, como o psicólogo Daniel Kahneman nos revelou, nos mantém presos a empregos seguros que não alimentam nossa alma e nos impede de fazer os movimentos corajosos, os investimentos em nós mesmos, que poderiam de fato reescrever o nosso futuro financeiro. Deixe-me contar uma breve história. Havia uma pessoa que, em vez de guardar o pouco dinheiro que tinha com o coração apertado pelo medo, decidiu usar uma pequena parte para investir em algo que lhe trazia um genuíno sentimento de alegria e expansão, como um curso ou uma nova ferramenta para um dom esquecido. Essa simples e corajosa mudança de atitude, a mudança de guardar por medo para investir por amor, foi o suficiente para quebrar o padrão energético e abrir uma nova fresta de luz para que o fluxo da vida pudesse voltar a entrar. Gostaria de lhe propor uma metáfora viva para que você a leve em seu coração. Imagine que o seu dinheiro é um convidado em sua casa. Como você o trata quando ele chega? Você o recebe com alegria, oferece a ele um bom lugar para ficar, conversa com ele sobre seus planos e seus sonhos e o deixa ir com gratidão, sabendo que ele precisa circular para que possa então retornar? Ou você o tranca no porão com medo de que ele fuja e só fala com ele para reclamar e se lamentar? A resposta sincera a essa pergunta contém uma das chaves mais importantes para a sua liberdade. Um dos enganos mais fatais de quem busca a transformação é a tentativa de controlar o tempo divino. A ansiedade para manifestar resultados, a pressa em ver a mudança acontecer, inunda o nosso sistema com cortisol e adrenalina. Esses neurotransmissores, embora úteis para a sobrevivência, fecham os centros superiores do nosso cérebro, exatamente aqueles que são responsáveis pela criatividade, pela intuição e pela capacidade de enxergar novas soluções. A pressa literalmente nos cega para os caminhos que tanto buscamos encontrar. A sabedoria da natureza nos oferece a simbologia perfeita para este momento, a da semente. Nenhuma semente germina sendo desenterrada a todo instante para que se verifique se ela já cresceu. O nosso karma financeiro, para ser verdadeiramente transmutado, precisa de um período de gestação no escuro, no silêncio do nosso inconsciente. É neste escuro fértil que as raízes de uma nova crença e de uma nova identidade podem se fortalecer, antes de terem força para dar frutos no mundo visível. A natureza nos ensina sobre a paciência vibracional
pois ela opera em ciclos e não em linhas retas. Haverá invernos financeiros, que são períodos de recolhimento, de planejamento silencioso, de descanso. E haverá primaveras, que são os períodos de florescimento e de colheita. Lutar contra o inverno, negar a necessidade da pausa e da introspecção, é a garantia de que não teremos os recursos e a energia necessários para aproveitar a chegada da primavera. Para cultivar esse estado de confiança, podemos adotar uma prática simples, um método para nos familiarizarmos com o vazio fértil, o não fazer deliberado. Reserve 10 minutos do seu dia para, intencionalmente, não fazer nada que seja produtivo, sem celular, sem livros, sem mantras. Apenas sentar-se e observar o desconforto, a impaciência, o vazio que surge. É exatamente nesse vácuo, nesse espaço sagrado de não saber, que a intuição sobre o próximo passo correto tem a chance de surgir, não como um grito, mas como um sussurro da alma. Ao final desta nossa jornada, a verdade se revela com uma simplicidade profunda e libertadora. O seu desafio financeiro nunca foi, de fato, sobre dinheiro. Ele foi um convite sagrado da sua alma, um chamado para que você, finalmente, olhasse com compaixão para as feridas, os padrões e as paixões que governavam a sua vida a partir das sombras. A reescrita do seu karma financeiro, portanto, é um efeito colateral, um resultado natural que acontece quando você se dedica à cura da sua própria psique e ao realinhamento com a sua essência mais verdadeira. Toda esta jornada nos lembra do conceito de inteligência emocional, como nos ensinou Daniel Goleman. A verdadeira riqueza não se mede pelo acúmulo de capital, mas pela maestria sobre os próprios impulsos, pela capacidade de ter autoconsciência sobre as próprias emoções e pela sabedoria de usar essa consciência para navegar pelo mundo. A liberdade financeira, no fim das contas, é apenas um subproduto da liberdade emocional. E isso nos leva de volta ao coração dos ensinamentos de Cláudio Naranjo. A transformação autêntica não vem de adicionar algo novo a quem nós somos, mas sim de remover, com coragem e amor, aquilo que não é nosso, as pesadas couraças do ego, os condicionamentos que nos foram impostos, as dívidas emocionais que herdamos. Ao limparmos o nosso terreno interno, o fluxo natural da vida, que é por natureza abundante, pode finalmente nos encontrar e nos preencher. O primeiro passo para reescrever o seu karma não é fazer um novo orçamento, mas sim ter a coragem de se sentar em silêncio e se fazer a pergunta mais importante: qual história sobre mim mesmo e sobre o dinheiro eu tenho contado até hoje? Deixe a resposta vir sem qualquer tipo de julgamento. A consciência é sempre o primeiro e o mais poderoso ato de criação. Gostaríamos de saber, se você sentir em seu coração, qual reflexão deste nosso encontro mais tocou a sua alma. Deixe seu comentário e nos ajude a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Se esta mensagem ressoou, inscreva-se e ative as notificações para nossas futuras jornadas. Até o nosso próximo encontro, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.